E aí, pessoal, vamos então finalizar. Chegamos na nossa última atividade, que é a atividade da semana 4. A primeira questão diz o seguinte: em determinadas situações, como o nervosismo ou alimentação inadequada, o ácido clorídrico, que é o HCl, é produzido em grandes quantidades, causando acidez estomacal. Essa acidez pode ser regulada com o uso de antiácido composto de hidróxido de magnésio, Mg ou H2, e hidróxido de alumínio, Al ou H3, duas bases que reduzem a acidez gástrica em níveis normais. As reações que ocorrem estão representadas abaixo, que são essas duas equações aqui. A letra A pede para você classificar as reações de acordo com seu tipo. Se você observar, aqui nós temos as duas iguaizinhas, que é do tipo dupla troca. Por quê? Nós temos aqui o hidrogênio que se ligava ao cloro e passou a se ligar ao oxigênio. E o hidrogênio, o cloro que estava se ligando ao hidrogênio, ele passou a se ligar ao magnésio. Então, nós tivemos duas trocas, por isso que a gente chama de reação do tipo dupla troca. A mesma coisa aconteceu nessa. O hidrogênio que estava ligado ao cloro, ele passou a se ligar com o oxigênio. E o cloro que estava se ligando ao hidrogênio passou a se ligar com o alumínio. Então, as duas reações são reações do tipo dupla troca. Na letra B, pede para a gente fazer o balanceamento das duas equações. Nós temos aqui, eu separei aqui as duas para facilitar, tá bom? Em quadros separados. Se nós formos contar a quantidade de átomos de hidrogênio nos reagentes e nos produtos, nós vamos verificar se está diferente ou se está igual, tá? Para balancear, é a primeira coisa que a gente tem que observar. Hidrogênio aqui nós temos 1, tá aqui, mais 2 aqui, então nós temos 3 átomos de hidrogênio. E aqui nós temos 2 átomos de hidrogênio. Então, não está balanceado. Se aqui a gente tem 3 e aqui a gente tem 2, não está balanceado, tá? O cloro, aqui tem 1, aqui tem 2, mais outro que também não está balanceado, tá certo? Então, vamos ver. O que aconteceu? O que eu fiz? Eu acrescentei 2 moléculas de ácido clorídrico e 2 moléculas de água e verifiquei novamente se a equação estava balanceada. 2 átomos de hidrogênio aqui, mais 2 aqui, 4. Aqui nós temos 2 vezes 2, 4. Então, a quantidade de hidrogênio nos reagentes agora está igualzinho à quantidade de hidrogênio nos produtos. Cloro, eu tenho 2 cloros, 2 átomos de cloro. Nos produtos, eu também tenho aqui Cl2, 2 átomos de cloro. Gostaria que vocês não confundissem o número que se refere a moléculas com o número que se refere à quantidade de átomos. Esse número à direita, embaixo, é o número de átomos. Por que eu estou falando que aqui tem 2 átomos de cloro? Porque eu tenho 2. Aí você fala assim, mas aqui tem 1. Só que aqui eu tenho 2 moléculas. Se fosse uma molécula, seria um átomo. Mas aqui tem 2 moléculas. Então, 1 vezes 2, 2. Vamos ver a quantidade de magnésio. Magnésio eu tenho 1. Aqui também eu tenho 1. O oxigênio eu tenho 2. Eu tenho 2 aqui, ó. Aqui seria 1, mas eu tenho 2 aqui fora do parêntese, 2. E nos produtos? Também eu tenho 2. Se fosse uma molécula só, seria 1, mas como são 2 moléculas, 2. Então, desta maneira, a equação ficou, então, balanceada. Vamos ver a segunda. HCl, mais Al ou H3, que resultou em AlCl3 mais H2O. Vamos verificar a quantidade de hidrogênio. Eu tenho 1 mais 3, 4 hidrogênios. E nos produtos, 2. Então, não está balanceado. A quantidade de cloro também você percebe que nos reagentes tem apenas 1. Lá nos produtos, tem 3. Vamos verificar então como que ela pode ficar balanceada. Se você acrescenta
ao invés de uma, coloque 3 moléculas de HCl e 3 moléculas de água, você vai conseguir balancear. Vamos então verificar se ela realmente está correta. Aqui eu tenho de hidrogênio 3, eu tenho mais 3 aqui, então 6. E nos produtos? 2 vezes 3, 6. Eram 2 átomos quando era uma molécula só, mais 3 moléculas, 2 vezes 3, 6. Então, quanto ao hidrogênio, está certíssimo. Vamos ao cloro. O cloro aqui eu tenho 3 átomos de cloro. Por que 3? Se fosse uma molécula só, seria 1. Mas são 3 moléculas, então são 3 átomos de cloro. E aqui eu tenho também 3 átomos de cloro, Cl3. Vamos para o alumínio. O alumínio tem 1 átomo de alumínio nos reagentes. Aqui também eu tenho 1 átomo de alumínio no produto. Falta ainda a gente observar o oxigênio. O oxigênio eu tenho aqui 3 átomos de oxigênio e aqui nos produtos eu também tenho 3. Seria 1 se fosse uma molécula, mas como são 3 moléculas, são 3 átomos de oxigênio. Entendidinho? Certo? Agora vamos para a número 2. A número 2 pede para você classificar essas reações. A letra A, você preste atenção que eu já até falei dela. Tem 2 substâncias reagindo e formando uma outra substância. Então, significa que essa é uma reação de síntese. Na letra B, nós temos uma substância se decompondo em outras 2. Então, é reação de análise, que também a gente pode falar que é reação de decomposição. Na letra C, nós temos 2 substâncias reagindo e formando outras 2. Mas você percebe o seguinte, o sódio que estava ligado ao OH, ele se desligou e se ligou ao cloro. E o OH que estava ligado ao Na, que é o sódio, ele passou a se ligar com o sódio, se desligou do OH e passou a se ligar ao cloro. E o hidrogênio, se ligou ao oxigênio. Então, nós temos aqui 2 trocas, portanto, reação de dupla troca. Agora, nós vamos para a letra D. Na letra D, nós temos 2 substâncias reagindo e formando outras 2. Você percebe que o zinco, ele estava sozinho e ele passou a se ligar com o SO, o enxofre e o oxigênio. E quem ficou sozinho foi o hidrogênio. Então, nós temos aqui uma simples troca, tá? Nós tivemos uma troca apenas. E a letra E, nós temos mais uma reação de síntese, tá? Onde 2 substâncias reagem formando uma só. Assim a gente finaliza essa semana 4. Eu espero que vocês corrijam direitinho aí na casa de vocês, viu? E qualquer dúvida é só entrar em contato comigo. Combinado? Até a próxima!